Olá, caro viajante, por favor, sente-se, tome uma bebida comigo e ouça as minhas inúmeras histórias que eu adquiri durante as minhas viagens. Meu nome é Leonardo Maclaudio e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sem mais delongas, senta que lá vem a história. hoje vou apresentar para vocês um pouco sobre três deuses misteriosos, que são considerados misteriosos na cultura nórdica. Começando pelo deus Mimir, que é o mais sábio, aquele que lembra. Conta-se que os gigantes do gelo, neve, frio, rocha e fogo eram descendentes de Fjorniotir, que é equiparado com Ymir, que teve três filhos: Hlur, o mar, Kari, o ar e Loki, o fogo, formando a primeira e mais antiga trindade. Seus respectivos descendentes são os gigantes do oceano, Mimir, Gymir e Grendel, das tempestades Thiassi, Thrym e Beli, e dos fogos e da morte, como o lobo Fenrir e Hel, que é considerada uma deusa escura, que é a deusa do submundo, regente daqueles que morrem de maneira desonrosa. O escritor Sturluson descreve Mimir como o guardião da fonte localizada embaixo da árvore do mundo, a Yggdrasil, no território dos gigantes do gelo. Considerado o mais sábio dos deuses Aesir, ele foi cedido aos Vanir junto com o silencioso Hrungnir, como parte do Pacto de Paz que pôs fim à guerra entre os dois grupos de divindades. Sua história é bastante confusa, até mesmo incompreensível, sendo evidente a mescla de elementos das tradições mais antigas com acréscimos e distorções, infelizmente, das mais recentes. Existe uma contradição na história em que a cabeça de Mimir ela é considerada a fonte de inspiração, mas o elixir da inspiração teria sido criado do sangue do deus Kvasir, que às vezes é descrito como o mais sábio entre os Aesir, apesar de sua origem ser totalmente diferente. Em outros poemas é mencionada a presença de um gigante poderoso associado à árvore do mundo, possuidor de uma espada chamada Miming, um dos tesouros famosos da tradição teutônica. De qualquer maneira, na confusão acerca do verdadeiro detentor da sabedoria, Kvasir ou Mimir, os donos originais são eliminados e Odin adquire seus dons, pagando o inerente tributo para sua obtenção através de um sacrifício. As diversas versões sobre a morte de Mimir concluem com o mesmo fato: o recebimento da inspiração por Odin ao beber da fonte guardada por Mimir. No poema Voluspa é mencionado o recebimento desse privilégio apenas depois de Odin ter sacrificado um dos seus olhos, entregando-o a Mimir e colocando-o na fonte. Nos Edda aparece a expressão cabeça ou fonte de Mimir, aludindo ao final da sua história. Quando Mimir e Hrungnir chegaram como reféns ao reino dos Vanir, esperava-se que eles fizessem jus aos seus renomes de sábios. Porém, Hrungnir se baseava totalmente nos conselhos de Mimir e na sua ausência ele sempre dizia: deixe os outros decidirem. Sentindo-se enganados na troca de reféns, pois os Vanir tendo cedido Niord e seus filhos gêmeos Frey e Freya, eles decapitaram inexplicavelmente Mimir e enviaram sua cabeça para os Aesir. Odin, assim, ele usou encantamentos únicos e ervas mágicas e a embalsamou, colocando-a na fonte, onde a consultava quando precisava de conselhos ou orientações sábias, ouvindo a cabeça falar, pois assim ele conseguiu manter o deus Mimir, entre aspas, vivo, e a sabedoria que o deus possuía não foi perdida. A localização de Minisbrun, que é a fonte de Mimir, sob a raiz de Yggdrasil, que se estende até o reino dos gigantes do gelo, sugere a conexão
primal entre Mimir e os gigantes, mesmo que posteriormente ele viesse a ser considerado um deus Aesir. Pois, como eu já havia falado em outros vídeos, os deuses Aesir e os Vanir, eles foram originados de um deus e uma giganta. Então eles são meio sangue, poderíamos dizer. Então a importância e o valor mítico de Mimir é representado pela sua qualidade de guardião da fonte da inspiração e da sabedoria ancestral, a eterna fonte sagrada, onde pode se encontrar o conhecimento oculto e preservado ao longo dos tempos. Porém, deve-se pagar um preço de um sacrifício exigido por sua obtenção e seu uso. Assim como o próprio deus Odin teve que fazer uma oferenda, que foi o preço, o seu olho esquerdo, para abrir sua visão interior. Por isso, devemos ter muito cuidado com o preço que pagamos pelo conhecimento, que pode ser um preço muito alto. Continuando sobre os deuses misteriosos, vamos falar sobre Hrungnir, o deus silencioso. Apesar de sua aparência bela e imponente, Hrungnir ele é muito calado. Aparentemente pode ser tímido, simplório e tolo, mas é possível que esta qualificação seja decorrente da escassez de informação sobre a sua verdadeira origem e atributos. Depõe a seu favor a sua participação junto com seus irmãos Odin e Lodur na criação dos primeiros seres humanos, quando ele lhes conferiu o dom da locomoção, os sentidos, a pulsação do coração e a comunicação. Como em outra versão da criação humana, do casal humano, Ask e Ambla, são citados os deuses Odin, Vili e Vei, e pode-se deduzir que tanto esses como Hrungnir e Lodur sejam aspectos de Odin, descrevendo assim a ampla gama de atributos e funções do deus Odin. Em outros mitos, no entanto, Hrungnir ele é citado como amigo e companheiro de Odin e Loki, participando com eles de algumas aventuras, como o encontro com o gigante Thiazi e o banquete de Aegir. Em outras passagens dos mitos, Hrungnir ele aparece como um amigo de Loki e o instrumento indireto para Odin encontrar a sabedoria após a decapitação de Mimir. Depois do Ragnarok, Hrungnir ele irá ressuscitar e reinará junto com os filhos dos outros deuses no Novo Mundo, assumindo assim o título e as atribuições de Odin como Senhor das Runas. A sua atitude reservada e calada talvez representa-se o ideal nórdico descrito no poema Havamal, que a sabedoria é acompanhada pelo silêncio, que precede a introspecção e segue a percepção. Seu mito ele é entrelaçado com o de Mimir. Após eles terem sido cedidos como reféns aos Vanir, após o pacto de paz entre os dois grupos de deuses. E suas outras aparições dos mitos eram esporádicas e fugazes, sempre associadas com as aventuras de Odin e Loki. O escritor Edred Thornson considera Hrungnir e Mimir como aspectos de Odin, pois as raízes dos seus nomes, Hrugr e Mini, são idênticas aos nomes dos corvos mensageiros de Odin, que é Hugin e Munin, que são representações metafóricas das habilidades de cognição, inspiração e sabedoria do deus Odin. Continuando, vamos falar sobre o nosso terceiro e último deus misterioso da cultura nórdica, que é Kvasir, o sábio. Considerado o detentor da sabedoria divina, conhecedor das respostas para todas as perguntas, Kvasir ele surgiu de uma maneira muito inusitada. No acordo de paz que pôs fim à guerra entre os deuses Vanir e os Aesir, todas as divindades cuspiram dentro de uma vasilha para se selar o pacto. Por mais estranho e desagradável que pareça esse procedimento, ele é um antigo costume para firmar acordos, assim como também é o pacto de sangue, que eram feitos assim. Cada participante colocava gotas de seu sangue em um chifre com hidromel, dele bebendo alternadamente com os braços entrelaçados,
confirmando e selando assim a nova condição de irmãos de sangue. Da fermentação da saliva conjunta dos deuses, surgiu assim um ser chamado Kvasir, que era renomado pela sua sabedoria e procurado por todos. Por isso, Kvasir despertou, infelizmente, a cobiça e inveja de dois anões, Fialar e Galar, que o mataram, colocando seu sangue e misturando com mel e suco de frutas, para que ao beberem esse elixir mágico, pudessem adquirir as mesmas qualidades de Kvasir. Guardando sim em 3 recipientes, esse estranho líquido recebeu o nome de Elixir da Inspiração, cujo roubo ele é descrito no vídeo do Hidromel da Poesia. Assim, eu deixarei no card e na descrição o link do vídeo para que possam saber mais sobre a história desse deus, o Kvasir. No final do século X, um dos poetas islandeses se referiu à poesia como o sangue de Kvasir, coincidindo com a história contada por Sturluson nos Eddas. Kvasir ele aparece no mito sobre a captura de Loki, quando seu conselho sábio possibilita a confecção da rede que aprisiona Loki, transformado em um salmão. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa história, também vou deixar no card e na descrição o link do vídeo que eu falo sobre isso, que são os últimos dias de liberdade do Loki. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E não esquece 3 coisas. 1, dá aquele joinha, é de graça, não paga nada. 2, eu sei que muitos assistem os meus vídeos, não são inscritos. Por isso, clica no botãozinho de inscrever-se para fazer parte do canal e ajudar esse canal a crescer e espalhar a cultura nórdica, essa cultura tão rica que eu sempre digo, para outras pessoas, para mais pessoas. E 3 e último, marque aquele sininho que tem do lado do inscrever-se, para que vocês possam receber notificações, para que assim o YouTube mande notificações dos vídeos que saírem no canal, para que vocês não percam nenhum episódio da mitologia nórdica, Histórias do Norte, assim como outras séries que eu tenho. Sendo assim, vou ficando por aqui, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!